Cruzeiro tem chances de contratar Lucas Ferreira do São Paulo? As últimas do mercado, bastidores, finanças e tudo sobre as quartas de final da Copa do Brasil. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Se perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias e a primeira informação é sobre as quartas de final da Copa do Brasil, que já tem seus 8 times definidos. Todos os classificados têm direito a 4 milhões e 700 mil reais de prêmio pago pela CBF. Pois bem, teremos 2 mineiros, Atlético e Cruzeiro, 3 cariocas, somente o Flamengo de fora, com o Fluminense, Botafogo e Vasco classificados. Um único paulista, o Corinthians é o representante de São Paulo. São Paulo, Santos e Palmeiras não se classificaram. Mais um time do Paraná, o Atlético Paranaense, e um time baiano, o Bahia. É a primeira vez em 36 anos de Copa do Brasil que nem Palmeiras nem Flamengo estão nas quartas de final da competição. Os dois bichos papões, os últimos grandes campeões e os principais favoritos às conquistas de título, caíram na fase de oitavas de final. Só para completar, sorteio da Copa do Brasil marcado para a próxima semana, quando conheceremos todos os confrontos até a grande decisão. Hora de falar sobre o Cruzeiro. A Raposa pode contratar Lucas Ferreira. A informação principal é de que o São Paulo negocia a transferência do atacante de 19 anos de idade, formado em Cotia. Hoje, o favorito para ficar com o Lucas Ferreira é o Shakhtar Donetsk, que o time ucraniano já ofereceu 8 milhões de euros. A informação que eu tenho é de que o São Paulo quer 10 milhões de euros para fazer negócio. A gente está falando de mais ou menos 63 milhões de reais. O Cruzeiro sim entrou na parada e procurou o presidente Júlio Casares. Ouvi de um dirigente do São Paulo a seguinte frase, abre aspas, eles sondaram porque querem a prioridade da compra do Lucas Ferreira, mas ainda não formalizaram qualquer proposta. É bom que o Cruzeiro corra, até porque o Shakhtar tem pressa em fechar com o Lucas Ferreira. A ideia é que ele chegue para substituir o Kevin, ex-jogador do Palmeiras, que está arrebentando com a camisa do clube ucraniano e deve se mudar para um gigante do futebol europeu nos próximos dias. Só para completar, muita lamentação do torcedor de São Paulo com mais uma venda que parece bastante baixa. Matheus Alves, recentemente negociado com o CSKA da Rússia por 6 milhões de euros. Lucas Ferreira não deve render mais do que 10 milhões de euros. Atleta que era titular absoluto sob o comando de Luiz Ubeldia, mas que perdeu espaço após a chegada de Hernan Crespo. Em 6 partidas possíveis, ele só esteve em campo em uma única vez por 7 minutos na vitória por 2-1 contra o Internacional. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que recusou a terceira oferta diferente por Lautaro Dias. Atacante que está fora dos planos do Cruzeiro, jogador de 27 anos de idade e que já foi alvo, primeiro do Sport, depois do São Paulo e por último do Ceará. O problema é que as 3 propostas foram por empréstimo, nenhuma delas sequer cogitava uma opção ou obrigação de compra. E o presidente e dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, só quer fazer negócio recuperando os 16 milhões de reais investidos quando da sua contratação junto ao Independente Del Valle. Desde que foi contratado, o Lautaro soma 41 partidas e 4 gols com a camisa da Raposa. Na atual temporada, 17 jogos e 2 gols. Andou bastante tempo sem nem sequer ser relacionado. Foram mais de 2 meses. Até que no final de semana ele teve a oportunidade de entrar nos minutos finais da vitória contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Só para completar o noticiário cruzeirense, contar que todos os ingressos para a partida de domingo contra o Santos estão esgotados. Mais uma clara demonstração do apoio do torcedor e da satisfação em ver o time brigando pelo título do Campeonato Nacional. E uma informação importante, Corinthians e Flamengo avançaram numa negociação paralela a todos os outros clubes em relação a direitos de transmissão de TV. Só para você entender o conceito, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029 foram vendidos para a LFU e para a Libra. Os times se dividiram nesses 2 grupos. E agora, os clubes trabalham para a fusão das 2 ligas numa entidade só, para negociar os direitos de transmissão entre 2030 e 2039. Só que o Flamengo e o Corinthians não concordam com os modelos adotados nem pela Libra nem pela LFU. A dupla se baseia na audiência e enquanto eles recebem para entender que eles precisam fazer negociações paralelas e é assim que deve acontecer. Só para lembrar que Flamengo e Corinthians hoje representam cerca de 40% da audiência nacional, mas eles juntos recebem cerca de
15% das receitas e é em busca de números mais iguais que Flamengo e Corinthians se juntaram nos últimos dias. Ale, agora com um pouquinho mais de tempo, Cruzeiro classificado, não tomou gol ainda na Copa do Brasil, empatou o jogo da semana passada, o duelo de ida, e hoje teve a oportunidade para vencer com mais tranquilidade até, né, Ale? Essa era a expectativa, né? Porque o Cruzeiro é muito mais time do que o CRB. E aí, não vou nem ficar falando de salário, de investimento, vou falar da campanha de um time que está brigando pelo título no Campeonato Brasileiro da Série A e o outro time que está brigando pela permanência na Série B, né? Porque um time está próximo da zona do rebaixamento, não vive um bom momento, a gente falou sobre isso, só uma vitória nos últimos 8 jogos da segunda divisão e que realmente veio com um gás extra, né? Depois do empate no Mineirão, em que a gente comentou muito a respeito das escolhas do Léo Jardim. Quando você fala de mata-mata, você tem que considerar toda a construção, né, dos 2 jogos, e ali, no meu entender, no primeiro tempo, quando ele tira o principal criador do time, que é o Matheus Pereira, tira o Lucas Silva, que é um grande organizador, ele dá oportunidade para o adversário. Isso aconteceu, o adversário cresceu, no segundo tempo foi mais confiante, o CRB, ele tenta corrigir com as alterações, voltando com os titulares, mas não conseguiu ser eficiente, transformando inclusive o Matheus Albino, goleiro do CRB, no melhor jogador do primeiro confronto. Nesse segundo confronto, você vê que já está um ambiente completamente diferente, né? O gramado não era o ideal, embora bonito, torcida lotando o estádio Rei Pelé, os jogadores com uma confiança extra e a dificuldade foi aparecendo, né? A dificuldade foi aparecendo até o lance do gol, em que o Matheus Albino, por ironia do destino, acaba falhando e o Vidalba, que fazia um grande jogo, fez um grande jogo, estava lá na segunda trave para conferir e para fazer o único gol da primeira etapa. A partir daí, a gente conversava, o Cirilo, no nosso intervalo, que o pior já tinha passado, né, para o Cruzeiro, porque as chances foram aparecendo. O CRB foi colocando atacante, foi se mandando para o campo ofensivo e deixou um montão de espaço, principalmente para o Caio Jorge, mas também para o Matheus Pereira. Enfim, foram uma série de oportunidades, não só de finalização, né, de gols perdidos, mas de contra-ataque com espaço que o Cruzeiro foi jogando no lixo. E aí, meu amigo, você vai jogando a bola na área lá, joga uma de calabresa, uma de mussarela, uma hora a casa cai. Principalmente com o ataque que ele colocou lá, o ataque do Fat Family, né, com o Mikael e com o Potker. 2 grandão, vão brigando no corpo, vão, sabe, escorando. E numa dessa aconteceu o pênalti que o Cássio salvou. E depois, no finalzinho, o Eduardo transformou a vitória em 2-0. Mas claro que o mais importante de tudo, e é o que o torcedor tem que comemorar mesmo, é a passagem, né? É a classificação para os 8 melhores da Copa do Brasil, competição que o Cruzeiro é o maior vencedor. Mas tem alguns pontos que você pode citar. Por que todo jogo que o Cruzeiro faz com um adversário pior que ele, Cruzeiro, a gente fala que ele tem dificuldade? Tem dificuldade talvez com esse desenho, né? Talvez se ele abrir mão do desenho em algum momento contra um adversário menos poderoso, ele pode ter mais criatividade, mais qualidade, né? Outra coisa, o Cirilo, que também já foi muito comentado aqui e pelo jeito, poxa, ele não pensa muito em mudar, salvo raríssimas exceções. Ele fez a primeira alteração, que foi a do Marquinhos, tudo bem, faltava 20 minutos. Ele coloca o Eduardo e o Gabigol aos 88. Faltando 2 minutos para acabar o tempo regulamentar. O Mateuzinho, que, muito time queria ter o Mateuzinho, não vou falar todos, mas muito, ele colocou aos 93. Já tinha acabado o tempo regulamentar. Ele não colocou um zagueiro, tendo que marcar esse pessoal da pesada aí que eu citei, do Mikael, do Potker. Ele podia colocar um zagueiro para reforçar esse jogo aéreo que o Cruzeiro sofreu até o final. Então, assim, das duas uma, alguém tem que conversar com ele, os Pedrinho tem que falar com ele, o Léo Jardim é maravilhoso, sensacional, espetacular, incrível, o grande responsável por o Cruzeiro estar onde ele está agora, brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, entre os 8 melhores da Copa do Brasil, mas falar, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, você não confia no teu elenco, você não quer, se esses caras não servem de jeito nenhum, vamos trabalhar para qualificar mais o elenco. Agora, não dá para colocar o cara faltando 2 minutos, não dá para colocar o cara depois que acabou o jogo, tempo regulamentar, não dá para fazer isso todo jogo. Até por um elenco desgastado que ele mesmo falou que tá. Outra coisa, o que vai se fazer com o Wallace? Hoje o Romero sentiu uma lesão e o Romero
Pô, o Romero não cansa, não machuca, não joga mal. O Romero é um monstro. Bom, o Romero machucou, ele aqueceu o Eduardo, pô. O time tava ganhando de 1-0 fora de casa, jogo da Copa do Brasil. O que vai fazer com o Wallace, meu amigo? Aquilo lá, o que é uma colônia de férias? O Wallace não tem condição de jogar bola mais, nem contra o CRB. Então, acho que são pontos que você pode conversar numa boa. Claro que comemorando, conversar tomando uma, porque a classificação veio, a campanha na temporada é excepcional, maravilhosa, espetacular, Campeonato Brasileiro de referência mesmo, mas eu acho que você pode conversar sobre esses pontos, sim, com o torcedor que tem mais discernimento. Outros já estão me xingando e eu vou fazer isso também para entrar no clima, tá bom? Se xingue também, por favor, Ale Oliveira. Isso. O Piquetito lembrou, no voto dele de melhor em campo, o Ale, do Lucas Vidalba, que fez gol hoje e defensivamente, que é a prioridade, foi muito bem também, né, Ale? Foi muito bem. Aliás, ele e o Fabrício Bruno, eles formam uma zaga muito, mas muito interessante, que é bem protegida, é verdade, todo mundo marca no time do Cruzeiro, mas eles estão jogando muito. E o Vidalba, a gente destacou no primeiro tempo, não só pelo gol, evidentemente, mas porque como o CRB marcava com todo mundo atrás da linha da bola, quem vinha de trás tinha espaço. E o Vidalba vinha ali pelo lado esquerdo, ele teve 2 finalizações, teve alguns passes importantes, cruzamentos. Ele foi praticamente o armador do time. O Lucas Silva também teve algum espaço para trabalhar essa bola, mas o Vidalba realmente ele foi um cara que participou demais quando o Cruzeiro tinha bola, no momento ofensivo e defensivamente foi brilhante, como normalmente ele é. Você vê que o posicionamento é tudo e acreditar é tudo, e o Vidalba é um dos caras mais raçudos que tem no futebol. Aliás, ele e o Lucas Romero são impressionantes. Ele acreditou, estava ali na segunda trave, não é um jogador alto, está longe disso, mas colocou para dentro e o gol que, em tese, né, mudaria toda a história do jogo se o Cruzeiro aproveitasse uma das 500 mil oportunidades que teve no segundo tempo com espaço, né, Cirilo? Criou o suficiente para vencer, até com uma vantagem maior, uma margem maior do que venceu hoje. Mas venceu e tá na próxima fase da Copa do Brasil, que é o que importa. Cruzeiro tá classificado.